Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo e hoje a nossa convidada, a Luciana Lemas, ela é terapeuta. E antes da gente falar sobre o nosso tema, eu gostaria de pedir para vocês já darem seu like, compartilhar, ativar o sininho que é muito importante para você estar recebendo todo episódio segunda-feira às 20 horas. O nosso tema que vamos abordar hoje é traumas passados que atrapalham a família. Eu estava conversando um pouco com a Luciana sobre o tema que nós poderíamos falar e ela é especialista nesse assunto. Acho que ela vai poder ajudar muitas pessoas. Então, Luciana, quero dar uma bem-vinda a você. Muito obrigado por você estar aqui hoje, participando do Obrigada, nosso episódio e poder bater esse papo com a gente, viu? Muito obrigado. obrigada a você. É uma honra estar aqui com você. Maravilha. Legal. Vamos começando do começo, né? Bom, traumas que atrapalham a família. Traumas, ele normalmente é passado, obviamente, né? Tem traumas assim, presentes, mas normalmente é traumas que atrapalham a família. O que que você poderia falar desse tema para a gente começar o assunto? Eu gosto de uma frase de Freud que diz assim que a nossa infância, Marcos, ela é o tapete que nós vamos andar a vida toda. Então, como você diz, tem traumas presentes, digamos assim, ou traumas mais recentes. Sim, Mas quando você vai estudar na raiz esses traumas, eles são reflexos lá do passado. Em certo. algum momento você já viveu algo muito parecido, às vezes em graus diferentes, mas a ciência, né, tem muitos estudos sobre a questão de que nós registramos traumas desde o ventre da nossa mãe, fora o que já vem nas nossas memórias celulares. No caso, esses traumas na barriga da nossa mãe seria, sei lá, uma briga, os pais brigando enquanto ela está grávida, ou, sei lá, o pai abandona, alguma coisa assim ou não? Também, isso é muito normal de acontecer, infelizmente, né? Pais que abandonam as esposas. E quando você vai ver, eles também passaram por algo parecido na infância deles, porque é só uma replicação. E pode ser também uma questão, por exemplo, do pai ter perdido o emprego. Certo, E a mãe ali, em algum momento, em algum grau, ela ficou com muito medo. Então, quando a gente fica com medo, a gente libera hormônios de medo, certo. cortisol, adrenalina. E aí o bebê sente absolutamente tudo e registra tudo desde o ventre. Entendi. Então, É, aqueles medos, ele vai ali se contraindo. aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. A criança nasceu sem o pai. A mãe brigou, ou o pai não quis assumir, e aí a criança, inconscientemente, eu imagino, né, tá ali, ok, nasceu, começou a viver os primeiros dias dela e tá ali, só tendo aquela referência da mãe. Às vezes o pai, eu imagino que, sei lá, pode ser um tio, o avô, né? Talvez ela vê aquela figura de um homem como um pai dela, até ela entender que talvez não seja o pai. Não sei se é assim que acontece. Mas A que tipo de. transferência, né? É normal acontecer Isso. essa transferência, Tinha uma normal. sobrinha, tem uma sobrinha minha que quando ela era bem pequenininha, uma vez aconteceu isso. Eu estava no ano Sim, novo, eu tava parecido com o pai dela, de barba, com uma camisa, e ela achou que era assim, né? Não sei se ela estava com sono, uhum, alguma coisa. A gente fisicamente não é tão sim, parecido, mas naquele momento ela talvez transferiu, né? sim. Essa figura paterna. Mas deixa eu te fazer deixa eu te perguntar. Ok, aí a criança nasceu, cresceu. Eu falo isso por experiência própria. Por exemplo, eu, quando nasci, não tinha o meu pai, né? Sim. Ele era vivo, mas minha mãe era separada dele. Eu cresci ali na minha vida, ok, com a minha mãe, e eu fui entender, talvez um pouco lá, um pouco mais velho, né? Mas eu não me lembro de ter, talvez, algum trauma, assim, claro, que pudesse impactar a minha vida. Talvez a criança vai na reunião dos pais, ela vê lá o pai e a mãe e só vê a mãe dela. Isso pode trazer algum tipo de trauma nesse sentido também ou não? Sim, Marcos, sim. Na verdade, assim, é um pouco diferente. Traumas de bloqueios emocionais. Vamos Tá, chamar assim para ficar mais fácil o entendimento. Então, certo. assim, um trauma, algo muito forte, algo emblemático que aconteceu e Tá. que registrou, trouxe aquele forte impacto emocional. E Entendi. existem os bloqueios emocionais, que Tá. alguns podem ser parecidos ou não. Como, por exemplo, a criança gera ali uma necessidade de aprovação, de agradar os outros, de ser boazinha, enfim, várias
vários bloqueios emocionais, né? Costumo certo. dizer que até onde eu tive conhecimento de atendimentos e comigo próprio, a maioria das pessoas não tem menos de 80 bloqueios emocionais. Hum, Quando você fala assim, crenças limitantes, que são aqueles pensamentos que te limitam, né? Ai, homem não presta. Quantas mulheres passaram essa dor e passaram para suas filhas essa dor? certo. Todos os homens não prestam? Eu Não, te pergunto. não. Então, se um homem prestar, isso já não é mais uma verdade absoluta. Isso é uma crença, é um bloqueio que aquela moça tem. E tem homens também que pensam assim, né? Infelizmente, porque os pais passam as suas dores. Então, de alguma forma, as mães passam as suas dores para os seus filhos na gestação, na amamentação e assim em diante. Ou se é Certo. um pai que está criando sem a mãe, ele vai passar isso de alguma forma inconsciente. Eu costumo dizer, sabe o quê? Você tem bichinho de estimação, cachorro? Tenho, tenho. O cachorro, ele tem uma sensibilidade, né? Muitos animais são assim, cavalos, muito tem, de sentir se o dono está feliz ou está triste. É, Se um cachorro tem essa sensibilidade, você imagina nós, imagina uma criança. verdade. Verdade. Pode não parecer, né? Talvez ela esteja ali Exatamente, quieta. vai ficando muito maquiado, sabe? A gente vai assim, fingindo que é normal. Freud também dizia que isso são os recalques. Todos nós temos algum tipo de recalque. O que que é um recalque? É ficar debaixo do tapete. Aí Hum, deixa debaixo do tapete. Deixa isso debaixo do tapete. Só que, olha só, isso em algum momento vem à tona. E geralmente é quando a gente está lá com a nossa família, passando por situações parecidas ou não. entendi. Aí, no caso dessa questão desse trauma, né, que atrapalham o relacionamento. Vamos falar desses três pontos, que seria relacionamento em si, namorado, noivo. Depois a gente pode falar de casamento, e aí se não estender muito sobre família, o filho que Tá? mora com pai e mãe. Vamos falar primeiro de relacionamento geral, namorado, vai, vamos dar um exemplo. O trauma, talvez, eu fico pensando assim, puxa, que tipo de trauma de uma criança, um impacto emocional, não falando dessas que homem não presta e mulher não presta, poderia atrapalhar um relacionamento? Que tipo de trauma que você já pegou, que você puder compartilhar, que poderia atrapalhar essa pessoa no relacionamento de namorado, né, por exemplo? Então, o namoro, ele é a fase de você conhecer a pessoa. Certo. Só que tem uma questão que pode entrar aí, falando especificamente do namoro, a paixão. Hum, Então, a paixão deixa a pessoa um pouco embriagada para ela conhecer a outra. tá. E se isso for para carne, aí é pior ainda, porque aí a pessoa fica cega. Certo. E aí, capaz de que ela não consiga perceber os sinais e case-se com quem provavelmente ela não deveria ter casado. Tá. Então, por isso que o relacionamento sexual, ele é muito, né, ele é muito perigoso no namoro, Sim. porque você não vai conseguir ver os traumas daquela pessoa. E a pessoa que tem traumas, geralmente ela vai atrair a outra pessoa com traumas. Essa pessoa, eu costumo dizer que essa pessoa ela vai com o que que é uma criança ferida, né? Os terapeutas falam a sua criança ferida. O que que é isso? É o ego, né? É teu ego que está ferido. Então a gente apelida, né? Se apelida a tua criança ferida, que são as suas memórias, né? Eu costumo dizer, não é uma entidade que mora dentro de você, só são umas memórias de criança que estão ali dentro. Certo. Então você vai buscando no outro aquilo que você não teve ou acredita que não teve. Entendi. Você vai com essas expectativas. E o outro provavelmente também está com essas expectativas. Então, na maioria das vezes, essas pessoas que têm traumas, que a gente está trazendo essa questão dos traumas, né? Elas, elas não enxergam isso no outro, mas elas estão buscando no outro o que elas não tiveram. Então, assim, um casamento não é para você casar para ser feliz. Você tem que ser uma pessoa feliz e casar com outra pessoa feliz. Hum, Esse é o ideal. Para ambos serem juntos mais felizes. É claro que vai ter desafio no casamento, mesmo você sendo a pessoa mais feliz do mundo, vai ter desafio.
sim. mas vai ter muito menos desafio. Hum, legal. Eu respondi? Sim, sim, porque no caso aí ela já teria tratado. Eu sei que eu falei do casamento por último, mas vamos emendar já, vai, já que a gente está falando aqui. Então, beleza, a pessoa foi lá, eu entendi, do relacionamento de namoro, a paixão, a relação sexual, isso acaba enganando, né? Passando aquela coisa que a pessoa tá ali Exatamente. cega. Ah, eu tô apaixonado. Obviamente que eu entendo esse perigo, né, da relação, e acaba não indo. Só que aí a pessoa avança, fica noiva e casa. E aí é a hora que o bicho pega. Porque aí, Exatamente. aquela coisa, como dizem, né? Uma vez eu vi uma aula, eu não lembro quem foi, falou assim: Meu, como um casamento pode dar certo? Pega duas pessoas totalmente diferentes, com culturas Sim, diferentes, de lugares diferentes, e põe na mesma casa, né? Eu achei engraçado isso. Eu tava numa palestra, o cara brincando nisso, mas. é isso E é mesmo. verdade, né? E. Além disso tudo, com seus traumas, né? Que aí vem aquelas coisas do passado, a pessoa sofreu N coisas, né? E ele também, da parte dele, e aí junta tudo e eles estão tentando lidar com esses traumas, um com o outro ali, batendo de frente direto, né? Porque Exatamente ela isso. tem um trauma X, que ela não gosta daquilo, ele tem o Y, e tentando resolver, né? E muitas vezes ela não fala porque ela acredita que é óbvio, que a pessoa está vendo que ela tem aquela necessidade, e o outro também a mesma coisa, É, e o óbvio deve ser dito, né? Sempre. sim, não é verdade. Então, E nesse ficam caso, duas pessoas feridas se ferindo. verdade. Nesses casos, vamos lá, casamento que aí o bicho pega, né? Como que a pessoa ela consegue lidar com essas questão desses traumas? Se ela, como a gente falou, ela fala, pô, mas o outro tá vendo que é óbvio. Às vezes, falar, a pessoa fala assim, poxa, você é casado comigo, você me conhece e você não sabe que eu passo por isso, ou não sabe que isso é uma necessidade, mas talvez ele saiba, pensa assim, ah, mas é necessidade porque ele é uma mulher, é uma necessidade porque ele é um homem, mas não porque é um trauma. Talvez ele nem saiba, né? Não sei. Isso acontece Sim, também? sim, acontece. As necessidades que você está falando de homem e mulher, vamos dizer as necessidades básicas, né? A mulher quer se sentir segura, o homem quer se sentir, né, ter o amparo da mulher, o carinho. Eu costumo dizer que as mulheres elas são geradoras de prazer, né? Faz uma comida, deixa a casa prazerosa. Então vamos dizer que o homem gosta muito disso, né? Em todos os sentidos, a mulher ser geradora de prazer e o homem trazer essa segurança. Mas fora aí, isso já vamos dizer que é uma necessidade básica do homem e da mulher, né? Mas fora isso, a questão dessas necessidades do trauma, isso gera um peso, porque é você querer do outro o que você não teve da sua mãe ou do seu pai. Hum, E essa pessoa não é sua mãe e seu pai. Você já viu casamentos que a mulher se posiciona como a mãe do sim, homem? sim. Ou o homem como filho da mulher? É, Ou vice-versa? Então, ou a mulher como marido da casa e o homem como acaba que se apagando um pouco mais para essa mulher poder exercer aquela energia masculina que ela tá. Então, tudo isso vem daquela descompensação que ela teve na família dela, de origem, que precisa certo. ser tratado. Eu gosto muito de um versículo que é de quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua parentela. Sim, No hebraico original, quando você vai lá procurar, tem algumas traduções que defendem que quando Deus fala para Abraão, lech lechá, Abraão olha para dentro de si, no sentido de olha aí para dentro de você, suas dores, seus medos, se conhece um pouco para você sair daí e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Então, a necessidade da gente olhar para dentro e se entender, de buscar esse autoconhecimento. entendi. Mas aí não é algo fácil, né? Porque a partir do momento quando a gente vai ter esse autoconhecimento, se buscar, aí é a hora que começa a tocar nas feridas, né? Porque aí você vai falar, Sim, puxa, eu não sou uma pessoa, sei lá, tão simpática como eu gostaria de sim. ser, eu não sou uma pessoa tão bonita como eu gostaria de ser, não, as pessoas não gostam de mim porque eu sou X ou Y, aí ela fala, ixi, é melhor parar de ficar pensando, porque se eu começar a É doído, é cair, é doído. doído, né? Então, Eu achava, Marcos, que eu era a pessoa mais positiva do mundo. Uma pessoa de fé e positiva. Eu me achava.
Quando eu comecei a me conhecer, me autoanalisar, eu vi o tanto que eu murmurava mentalmente. Não, é, Brigava com meu marido eita, mentalmente, porque isso é uma coisa que é muito real, a gente ficar com aquelas briguinhas internas, né? sim, A neurociência chama esse pensamento barulhento de monkey mente, mente de macaco. Então, a maior parte do tempo do dia, a gente não está tendo pensamentos lógicos, racionais. Isso é 5% do nosso dia. 3, 5%. O restante a gente está nesse barulho. E esse barulho, se a gente não se autoconhece, ele deixa a gente doida. Então, assim, a mente pode ser a nossa melhor amiga, como ela pode ser a nossa pior inimiga. E eu comecei a me observar como eu murmurava, como eu. Nossa, eu separei do meu marido umas 1000 vezes mentalmente. é, Aí eu fui me conhecer. Aí fui ver. Doeu muito isso. eu Mas é super imagino isso. possível. Eu acredito que é aí que entra a questão da gente aprender a ter o domínio próprio. Hum, tá. E nesse caso, vai, vamos lá, vamos tentar ser mais, cavucar mais esse negócio. Como é que a gente consegue fazer isso, Luciana? Seria É, porque tem a questão, puxa, eu sou evangélico, eu já tenho Deus, né? Aí entra num ponto que eu já conversei com algumas pessoas. Algumas pessoas falaram assim, Sim. puxa, umas defendem que é somente oração. Não, eu só vou orar a Deus e Deus vai me trazer a cura, vai me trazer toda a solução, vamos dizer assim, que eu preciso Sim. para mim sair disso, já que eu não consigo lidar com, sei lá, algum trauma que eu tive no passado, Sim. seja, sei lá, apanhei da meu pai, da minha mãe muito, ou eles me Uhum. abandonaram, ou fui abusado, sei lá, seja qual trauma foi, eu não consigo lidar com isso. Tem outras pessoas que falam, sim, você vai orar a Deus, você vai ler a Bíblia, você vai buscar ajuda espiritual, porém, se Deus deu condição e deu sabedoria ao homem para também tratar essa parte, por que também não buscar ajuda? Aí fica nessa briga. Não sei se você Sim. já lidou com a situação, mas eu já conversei com algumas pessoas que fica nesse embate, né? O que Eu você pensa pensava sobre assim, isso? eu era essa pessoa. Ficava nessa luta. Eu pensava, não, eu não preciso de ajuda, até eu ter uma crise emocional realmente que prejudicou a minha saúde, né? Eu tive um refluxo muito intenso no meu estômago por conta de questões emocionais que subiram na minha garganta. Eu fiquei 2 meses sem voz, eu fiquei com uma voz de monstro, bem monstruosa, e era um calo, né? Esse refluxo, ele vinha, ele queimou minha garganta, já estavam falando em cirurgia, e começou a voltar para o meu pulmão e me deu bronquite, coisa que eu nunca tive. Eu tinha formigamentos nas mãos, na boca, nos pés. Enfim, até aí eu falava que eu nunca ia precisar de ajudas terapêuticas, de alguém para me ajudar a me conhecer meus sentimentos. Agora eu digo assim para você: bom seria que a Bíblia e Jesus e Deus, eu sou evangélica também, bastasse, né? E a gente não ia precisar. Mas eu creio que faz parte do plano de Deus essa interdependência de um precisar do outro, um ajudar o outro. E aí existe nutricionista, a Bíblia fala sobre nutrição. A Bíblia fala muito sobre finanças. Existem pessoas que ensinam sobre finanças. Sim, A Bíblia fala como você resolver casos com seu irmão sem precisar de um advogado, entendo. entende? Sim, Então, por que não ter alguém para te ajudar a entender suas emoções? E aí, depois disso, né? Depois uma pessoa me ajudar a me entender, em algumas sessões eu vi muitas melhoras. Eu saí dessa quadro emocional, dessa crise fortíssima, sem nenhuma medicação de farmácia. Eu tomei assim um floralzinho, algumas coisinhas naturais, mudei a alimentação, mas eu creio que foi todo um conjunto que essa pessoa me ajudou. E ela tinha ferramentas para me ajudar, ela era uma pessoa que estudou para isso. E ela tinha ferramentas ali, ó, certeiras, que foram algumas sessões que eu falei, opa, já entendi como que funciona aqui a questão. E certo. aí eu comecei, indo para a igreja, observar as pessoas que eu tinha contato, pouco contato, muito contato, como ali elas saíam ali cheias de fé e da porta para fora a maioria já esquecia que tinha fé. Sim. Como dizia o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal Sim. que eu não quero fazer, Aí eu esse eu faço. faço. Sim. Você fala, eu não vou mais
tomar refrigerante. De repente você está lá com refrigerante na boca. Porque Verdade. tem muita coisa no seu inconsciente que precisa ser ressignificado. Não é o renovar da mente, sabe? É dar um novo significado. Teve um abuso, o pai abusou, o vô abusou. E aí, quando você começa a entender isso daí, que possivelmente eles também foram abusados, muitos homens foram abusados. Mulheres nem se fala. Eu fiquei assustada quando eu comecei a atender que a maioria tinha sofrido algum tipo de abuso. Então, assim, tem traumas que realmente vai ser muito desafiador tratar sozinho. Eu não tô falando que é impossível, tá? Certo. Pode ser que você leve muitos anos para você ver algo que alguém poderia ali, junto com você, através de uma ferramenta, ter te ajudado a ver mais rápido aquilo, ou ressignificado mais rápido, dado um novo significado para aquilo. Legal. Porque eu fico pensando assim, essa questão do trauma não é algo, não tem uma palavra-chave, um pulo do gato, né? Ó, faz assim, ó, todo Sim, dia toma esse não tem. remédio aqui, fica curado. Ou todo dia senta ali meia hora, faz uma meditação e tá curado. É um trabalho, né? Dependendo do trauma, Exatamente. dependendo das situações, porque tem N Não é situações, né? miojo, não é miojo, assim, uma hora para outra. É uma jornada. E aí tem uma questão. Eu falo de mim, tá? Quando Tá? há muitos anos atrás, muitos anos não, alguns anos atrás, começou coach, terapeuta, começou a crescer, né? No começo a gente Sim, não tinha ali, era poucos que a gente ouvia falar. Hoje em dia muita gente você conversa, eu sou coach, sou terapeuta, especialista em inteligência emocional, enfim. E eu sempre achava, sempre pensava, eu confesso que eu reluto um pouco ainda, essa coisa de sim, assim, ah, não, te pô, vai lá buscar entendo. ajuda com um psicólogo, vai buscar ajuda com um terapeuta. Eu falei, não, eu não sou louco pra ir lá, eu vou ficar sentado lá falando, o cara vai. Eu falei, eu vou ficar falando da minha vida pra um cara que eu nunca vi na minha vida. Outros falavam assim pra mim, não, por isso mesmo, vai lá, vai ser bom, porque o cara nunca mais vai te ver. Você vai falar, é como se você estivesse confessando. E aí, assim, você começa a ouvir um monte de coisa, né? Aí, Sim. outras vezes eu falava, puxa, mas tem tantas pessoas aí que nunca precisaram de ajuda e ficam tão bem, por que eu tenho que ir lá? Não, não é possível, pô. Eu me considero um cara normal. Sabe como você falou, aquela briga, né? Eu falei, não, pô, eu Aham. preciso de ajuda. Não, mas eu acho que eu não vou não, porque pô, a pessoa me conhece. Imagina, a pessoa vai olhar para mim e falar: eu sei quem você é. Tipo, hoje você tá aí, né? Todo bonitão aí, pagando de gatão, mas eu sei como é que você é. Eu sei das suas. Sabe aquela coisa do julgamento, sem saber se a pessoa vai No te julgar ou não, julgamento. né? Então, eu não sei se quem está assistindo tem o mesmo tipo de pensamento que eu tenho. Hoje mudou Muito. bastante, mas eu confesso que ainda tem uma. Eu sinto Eu ainda uma tinha, dificuldade, assim, para esse tipo de ajuda, digamos assim, né? Eu não sim. sei o que você pode falar nesse caso Às vezes é até um medo de demonstrar algum tipo de fraqueza, a questão do também, julgamento, medo da também. crítica, mas o pior crítico somos nós. A É, gente tem um crítico interno muito forte, que é isso. desenvolvido lá na infância, né? Com cobranças, a forma que a gente, como criança, entendeu isso e desenvolveu essa crítica. A gente escutava muito também quando criança que não pode errar, que é feio errar. E para mim foi libertador entender que errar é normal, é humano errar. Errar faz parte. Erre rápido, erre barato e não erre nas mesmas coisas. Legal. Então, isso é libertador. A gente vai virando, são chavinhas que vão virando, e aí a gente vai entendendo. E a gente tem um medo, né, de mostrar a nossa vulnerabilidade, mas todos nós temos um grau de vulnerabilidade, todos nós erramos, todos nós temos trauma. E por isso que é a importância de você buscar um bom profissional, porque existem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Então, Sim. nós terapeutas, nós somos treinados para zerar o julgamento. Hum, Então, eu escuto importante. uma pessoa, ela fala, geralmente, nos meus atendimentos, eu escuto muitas vezes a questão de o que eu estou te contando, eu nunca contei para ninguém. É Então, forte. você precisa criar essa conexão com a pessoa, sentir a vontade com essa pessoa para poder confiar também. E existem vários tipos de terapia. Você falou de, eu chegar lá e eu ficar falando. Então, a psicanálise, ela é muito assim.
de você ir lá e ficar falando, 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 e o psicanalista ele vai mais escutar, porque o papel da psicanálise é com que ao seu falar, ao muito falar, que Freud foi um dos que desenvolveu esse estudo da psicanálise, ele acreditava nisso, que ao muito você falar, você vai encontrar a cura dentro de você. Eu já costumo trabalhar com a terapia Power, eu costumo dizer. Hum, Vamos resolver isso mais rápido? bora. Topa? Então tá. Então você nem precisa trazer muitos detalhes, você vai trazer alguns e a gente já vai começar a trabalhar nisso. Então existem vários tipos de terapia. Existe o coach. Eu melhorei com sessões de coach. Algumas ferramentas que ajudaram a olhar para mim, eu entender a minha vulnerabilidade e perder o medo do julgamento. É. Eu não sei se você assistiu aquela série com o Selton Mello, Sessão de Terapia. Acho que é Sessão de Terapia. Eu sei, assisti algumas cenas. Eu assisti as temporadas inteiras. Assim, no começo eu fiquei curioso, eu vi umas. Já tava, acho que já estava na quarta temporada, eu achei interessante, aí falei, vou assistir. E é muito legal, que é mais ou menos o que você falou. Ele mais Sim, ouve, né? isso, E porque aí ele é um ele vai psicanalista. pontuando aquilo que precisa. Aí ele dá algumas dicas, a pessoa fica lá, depois volta. Normalmente a cada temporada eram três, quatro pacientes, né? E é muito Sim. legal, porque depois, na verdade, o Celto Mello dirige as três primeiras, depois ele passa a ser o terapeuta, né? E é legal porque até então só mostrava indo lá buscar, as pessoas indo buscar ajuda. Na quarta entra o. Na quarta ou na quinta entra o. Ah, eu esqueci o nome do ator agora. Enfim, ele vai buscar ajuda com esse personagem. Ele Sim, precisa de ajuda, né, na sim, coisa. E aí ele tem uns traumas pesadíssimos, assim, com a mãe dele de sim. abandono. E, nossa, aí eu ficava olhando e falo, cara, e o cara, ele chorava, assim, na frente do terapeuta dele que ia buscar ajuda. E o terapeuta dele Aham. também estava passando com um problema com a mulher dele que estava indo embora. Então, assim, era uma confusão, mas era muito legal, porque você via as pessoas evoluindo, por mais que seja uma temporada curta, Sim, mas era muito aham. legal, assim. Aí eu ficava pensando, puxa, é, porque eu não sei o que você pensa, mas eu vejo que algumas pessoas gostam de falar como se fosse um troféu, não sei, assim, sabe? Fui lá na minha terapeuta, falei com ela, tal. Não como se ela fosse buscar ajuda, como se ela tivesse uma amiga ali para desabafar, alguma coisa nesse sentido, sabe? Algumas pessoas eu acredito que têm como isso mesmo. E você vê que até demora muito para que essa pessoa chegue na raiz dessa questão. Porque Hum, talvez seja a forma que ela veja mesmo ali. Vou ali bater um papo com a terapeuta. porque é a sensação que eu tenho. Mas vamos lá, a gente está chegando aqui na reta final e eu também, quem está ouvindo aqui está pensando, tá, mas e aí? Você teria alguma dica, alguma coisa, Luciana, que a gente poderia iniciar fazendo? Porque, lógico, não dá para tratar um trauma aqui no podcast, você não tem como fazer uma sessão com a pessoa que ela só está vendo e ouvindo. Tem alguma, além dela, obviamente, se consultar, né, passar por um processo, um procedimento, eu não sei como que se chama, alguma sugestão que você pudesse dar, para que seja de uma forma geral assim? Olha, eu gosto muito da questão. Eu tenho até um canal no YouTube também, onde eu deixo bastante conteúdos e tem várias meditações cristãs. Eu acredito que o meditar é o olhar para dentro, né? O orar eu estou falando com Deus e o Certo. meditar eu estou olhando para dentro de mim. Então, essa troca, né? Eu falo com Deus e eu peço para Ele mostrar aqui dentro de mim também, ter essa humildade de olhar para dentro, de reconhecer o, os seus defeitos, os seus pontos fortes. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar os seus pontos fortes também, as suas qualidades, né? Suas qualidades, os seus defeitos. Eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que você admira no outro, você tem como qualidade. E isso a Eu ciência comprova através dos nossos neurônios. Desculpa te interromper, mas fiquei pensativo agora. Normalmente o que você elogia, você admira nos outros, é a Você tem em sua. você. Você tem em você como qualidade. Tá. Isso a ciência comprova, a neurociência, que são os neurônios espelhos. Hum, E tudo o que o outro, que você olha no outro e te irrita, geralmente é porque falta em você. Geralmente, tá? tá. Então são assim pequenas dicas para você indo aí colocando e se auto-observando. Por que que aquilo está me irritando?
Porque o que te irrita geralmente fala mais sobre você do que a outra pessoa. Quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. Né? Quando eu falo, fico falando da outra pessoa, geralmente é algo que tá aqui dentro. Tá. E uma outra questão, né? Que isso acontece muito entre marido e mulher, mas acontece também em outros relacionamentos. Quando o teu marido ou a tua esposa te falar algo que doeu, doeu mesmo, olha para dentro de si para entender por que isso está doendo. Isso diz respeito a você em algum grau. Ou realmente você é aquilo e não quer dar o braço a torcer, ou você não é, mas você em algum grau Hum, acredita que aquilo você é aquilo. entendo. Ou em algum momento você foi aquilo. Exatamente. Tá. Então são detalhes que vai te ajudando a se auto-observar. E aprenda a meditar, tirar um tempo para olhar para dentro de si, respirar fundo é maravilhoso. Vou responder? Respira fundo. Respira algumas vezes. Quando você respira fundo, você. Vou dar mais uma diquinha aqui rapidinha, tá? A gente tem Sim, o nosso sim. cérebro reptiliano aqui, né? Certo. Então ele está conectado com a nossa coluna dorsal aqui, né? Então, sabe, lembra do desenho quando acontece um medo, alguma coisa, vem aquele negocinho amarelo na coluna e ele vem até aqui? Sim. Então é aqui vem a resposta. Pá, eu vou responder. Eu vou respira fundo, porque ali vai oxigenar e você realmente vai raciocinar aquilo e vai dar uma outra resposta. Olha para dentro de si, aproveita esse momento. Show. Legal. Bom, Luciana, quero te agradecer. Sei que a gente poderia falar sobre outros assuntos, mas o tempo está finalizando. A gente pode depois voltar para falar sobre Com certeza. bloqueios emocionais, né? Que a gente conversou aqui um pouco, que você comentou a diferença de trauma, bloqueio emocional, enfim, outras coisas também que acabam, para mim, acaba sendo tudo a mesma coisa, mas não é. Muito parecido, mas é muito parecido. Tá, Mas não é a legal. mesma Mas eu coisa. quero te agradecer por esse tempo aí de você falar. Eu espero que o pessoal tenha gostado do papo. Eu queria que você deixasse aqui, se você quiser fazer alguma consideração final, algo que a gente não falou, deixar aqui suas redes sociais, seu contato para que as pessoas possam procurar e também falar um pouco do seu trabalho, imersões, enfim, tudo que você tem para oferecer aí para ajudar o pessoal, por favor. Então, eu quero deixar uma frase que eu sempre falo para a nossa autorresponsabilidade em nos curar, em buscar cura. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, talvez você foi uma pessoa ferida até hoje, e aí você busca cura, você vai começar a ser cura ao seu redor. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas é tarde demais, meus filhos já estão grandes. Nunca é tarde demais. Então, você sempre vai poder ser cura onde você for. Então, essa é uma das que eu vejo assim, de você puxar a autorresponsabilidade para você e fala, eu vou fazer isso não só por mim, eu vou fazer isso pelas pessoas que estão ao meu redor. Show de bola. E seus Vou contatos? deixar meus contatos então. No Instagram, sempre eu tenho live aos sábados, às 10 horas da manhã. A gente está ali trocando uma ideia. Meu público é basicamente mulher, mas os homens são muito bem-vindos. Eu sempre falo isso. Tem muitas mulheres que estão ali com os seus maridos assistindo, e é muito gratificante isso. Ver casamentos restaurados, famílias restauradas. Meu arroba é Luciana Lemos Oficial. Como eu disse, eu tenho um canal no YouTube também, onde eu deixo as meditações cristãs, Luciana Lemos 01. E eu sempre eu faço atendimentos individuais, mas eu sempre estou montando grupos, porque os grupos é uma troca muito gostosa, se torna mais acessível, tanto financeiramente e muito enriquecedor. Então é só me procurar. Talvez você deixe o Vou deixar. contato aí de Vai estar aqui números, né? escrito, sim. E é isso aí. Pode me Ma- procurar. Maravilha. Então eu quero agradecer mais uma vez pelo papo. Muito obrigado. A gente vai marcar aí para voltar e falar sobre outras coisas. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho. Pode deixar aqui nos comentários também o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, a Luciana também vai ler e vai responder. Eu quero agradecer mais uma vez, então, pela participação, viu, Luciana? Eu que agradeço seu convite mais uma vez e agradeço todos que nos acompanhou até aqui. Maravilha. É isso aí, pessoal. Até o Um próximo grande episódio. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.